Bom, e até começando agora, então, lá do início. Porque hoje você é muito famoso no Brasil. Tanto nessa parte de empreendedorismo, quanto também pela questão política. Você acabou adquirindo um protagonismo nessa área. Você tá sempre de verde e amarelo, tem aquele terno verde que você coloca. Você virou um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero voltar lá pro passado. Porque você não veio de família rica. Como é que foi a história? Não, eu até falei pro Bruno que eu ia falar pra você ao vivo, né? Porque muita gente conhece você exatamente como personagem, né? O velho da van. E não sabe absolutamente nada. E fala e repercute só notícias ou manchetes que o pessoal coloca aí. E eu mesmo não conheço a sua história. Então é muito legal pra gente saber desde o início. Muito legal. E entender. A minha história é muito legal. De avós que trabalharam na indústria têxtil de operários. Meus pais trabalharam de operários, minha mãe trabalhou 30 anos, meu pai 42. Eu trabalhei nessa mesma fábrica durante 7 anos de operário. Depois comecei numa expedição. O meu chefe, meu gerente, viu que eu tinha muita possibilidade. Depois de 3 anos, porque eu era um cara sempre inquieto, corria. Me deu a oportunidade de ser vendedor de tecidos naquela época. E depois de vendedor, vi a oportunidade de montar primeiro uma tecelaginha de toalhas e depois de montar a van com 21, 22 anos de idade. Nossa, super cedo. Muito cedo. Que ano que era isso? Isso era 1986, mas a tecelagem eu comprei talvez em 1985, 84. Eu sou disléxico. Eu também. Tamo junto. Então é o seguinte, você que está nos vendo, quem é disléxico, né? Aliás, né, não é só disléxico, né? São várias doenças, distúrbios de aprendizado, que as pessoas são fora da casinha. Eu falo sempre o seguinte, eu sou fora da casinha. Né? O Beto Carreiro Ouro dizia o seguinte, o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Eu sou um anormal. Eu sempre falo aqui na van, é um bando de louco correndo atrás de um maluco que sou eu. Eu nem gosto de dizer que eu sou fora da casinha. Para mim não existe nem a casinha. Então, de nascido numa família pobre, estudo numa escola lá da minha cidade. Eu sempre falo, morava numa casa de madeira, na rua Florianópolis, na esquina com o Poço Fundo, perto da Maria Bonita, numa escola lá do estado. E desde o princípio me tornei um líder da escola, um líder do centro cívico, fui líder como presidente do Clube de Estudantes Universitários de Brusque e sempre gostei de abraçar as pessoas. Montei com 12 anos uma cantina na minha escola e assim foi por dentro. E aí quando você vai adquirindo autoconfiança, tendo acreditado em si, eu sempre falo, o pessoal me deu aí o apelido de velho da van, mas não é porque eu sou velho, é porque eu sou feio. Eu sempre falo. Qual a sua idade falando isso? Não, quando eles deram o apelido de velho da van, eu só tinha 55 anos, né? Mas foi para me afrontar, porque Quantos eu tinha anos você tem agora? virado Desculpa. um ativista político. Então, vamos botar o apelido de velho da van, chamar de papagaio louro, né? Mas eu assumi esse apelido, porque eu adorei, achei ele simpático. E eu falei, olha, pessoal, não é porque eu sou velho, só tenho 55 anos, né? Careca, orelhudo, narigudo e feio, né? Não é porque eu sou velho, eu sou feio. Mas isso, não, eu acho que quem faz sucesso, quem acredita em si, tem um livro que eu gosto muito, Os Originais. Adam Grant. Todo mundo que quiser, lê bons livros, você muda a sua vida. E eles dizem o seguinte, os originais, aquele cara, aquele CDF, aquela pessoa muito, muito inteligente, que lê um livro e segue o livro. Eu não sou o cara. Eu sou o cara que escreve um outro livro. Para mim, tudo que está naquele livro que eu não compactuo, eu vou tentar mudar. E aí as pessoas fazem a diferença, né? Então, eu sempre falo, eu não sou um cara inteligente. Tanto é que eu fiz 2 concursos públicos e não passei, graças a Deus. Se a pessoa tivesse passado, né? Eu fiz um concurso para Banco do Brasil, fiz um concurso na época para o INPS. Quando eu tinha 18 anos de idade, rodei nos dois. Prova que eu não sou um cara inteligente. Eu sou um cara esforçado e por ter dislexia, você pega assim, famosos que têm dislexia, você vai ficar impressionado. Tem um número muito grande. Einstein, Walt Disney, Tom Cruise,
várias Velho pessoas. da van, Richard Malu Branson. Perini. Richard Branson, sabe aquele cara da Virgin, né? Bilionário. E o cara que se veste Bilionário de britânico. aeromoça. E ele escreve o segundo livro dele, que eu li. Ele coloca no começo assim: eu sou disléxico. É importante que a gente fale, Malu, sobre isso aqui, porque tem um monte de gente nos vendo que são disléxicos, agora com idade maior, mas também tem filhos disléxicos, porque isso é hereditário. E quando as pessoas têm filhos disléxicos, se não for bem tratado, essa pessoa que não vai aprender a ler com facilidade, eu aprendi a ler com 12 anos de idade. Passei muito trabalho Eu ia para te aprender a ler. perguntar quando foi o diagnóstico da sua dislexia? Só agora, depois de velho. A minha Porque a da também. Malu foi já adulta também. Não, porque eu ia na escola, nunca me esqueço, e aí eu era ótimo em matemática. Eu O também. disléxico é ótimo em criação, disléxico, ótimo em matemática. O que eu mais sei é multiplicar e somar. Não gosto de diminuir, né? Eu gosto de multiplicar e somar. E aí, quando a professora de português dizia, Luciano, continua a leitura, eu gaguejava perante uma sala de 30 pessoas, eu me sentia envergonhado. Aham. E aí eu fui autodidata, estudar em casa, estudar até lá com 12 anos, você dá um clique e você começa a aprender a ler. E eu fiz um simpósio em Brusque para 1.200, o primeiro simpósio teve 1.200 pessoas nesse simpósio. E nós chamamos alunos disléxicos, pais disléxicos, professores disléxicos, principalmente professores, diretores da escola. E recentemente eu fui no restaurante e aí tinha um menino lá de garçom e veio falar, Luciano, quero te agradecer que aquele simpósio que você fez lá atrás, a minha avó foi no simpósio, Aham. porque ela sabia que eu tinha problema, e chegou em casa e disse pro meu pai e minha mãe, parem de bater na criança, ela não é malandra, ela não é burra, ela é disléxica. Naquele momento, meus pais pegaram uma psicopedagoga, e aí eu fui aprender de maneira diferente. Hoje, eu já me formei na universidade, isso aqui que eu estou fazendo aqui é bico, mas eu estou muito bem e foi graças a você. Então, por isso que eu faço sempre questão de aonde eu estou, dizer, eu sou disléxico. E você, se for disléxico, você tem uma capacidade, um QI. Sabia que o QI nosso é maior do que os outros? Olha aí, ó. É isso? É Não maior. tenho dúvida Não, que a deixa- Malu é muito Deixa eu inteligente. explicar pra galera o que é o disléxico, né? É só um distúrbio de aprendizado, onde a pessoa Aprendizagem que eles falam hoje em dia. aprende de forma diferente. Então não é que ela tem menos capacidade de aprender, é que ela aprende de forma diferente e algumas coisas a gente tem mais facilidade, enquanto outras a gente tem Mas dificuldade. você é disléxico para sempre. Não tem Como um você tratamento. é autista, eu tenho funcionários autistas que são maravilhosos, né? Esse tempo atrás, um grande campeão mundial aí, brasileiro, é autista, são pessoas fora de série, né? Então, se você tem algum déficit desse, vai atrás que você é diferente em alguma coisa. Sim. Eu não sei se você é igual a eu, mas se eu leio um livro pra mim, né? Sabe aquele negócio daquela leitura assim só pra mim? Eu acabo de ler a folha, não sei nada do que eu li pra cima. Acontece. Não é isso? Acontece Então, muito. para nós É aprendermos, diferente, a gente tem que Escrever. ler em voz altas e tem que ver e escrever, não é assim? Então, a gente depende. passa muito mais trabalho do que uma pessoa normal. Isso, então, por exemplo, eu tenho facilidades em algumas áreas. Eu sou muito boa em localização geográfica. Também. Eu consigo ver as coisas assim de uma Orientação forma, espacial uma dela é muito orientação boa. espacial muito boa. Em inglês, eu tive muita dificuldade para aprender. Inglês, porque a segunda língua é difícil. geralmente é. Mas aprende. Mas aprende, depois que aprende fácil ainda, né? Mas é porque são formas diferentes. É como se o cérebro pegasse caminhos diferentes Quer ver do que outra uma coisa pessoa pra normal. homem? E só pra concluir, uma coisa que é legal e tem a ver com isso que você falou, é que geralmente pessoas disléxicas, elas não são boas em prova. Então elas acabam no... Você não vai passar num Elas concurso não público, conseguem ser provavelmente. avaliadas no sistema tradicional. Então, no final das contas, o que sobra pra gente? Empreender. Isso. Então vai abrir sua própria loja, vai abrir seu próprio negócio, vai fazer seu próprio podcast, Não, vai abrir seu, tem um ponto bom seu sobre produto. Porque a gente foi correr atrás do diagnóstico dela pelo seguinte: eu li um livro chamado Outliers. Aliás, é do mesmo autor do Outliers, mas acho que era em Davi Golias, não era no Outliers, não. Golias, Que é do é. Malcolm Gladwell. Davi Golias é um livro do Malcolm Gladwell, onde ele pega esses desafios que existem do pequeno contra o gigante, onde geralmente você pensa que o pequeno é um azarão.
Mas ele mostra na história do Davi contra o Golias, né, que era o pequeno Davi contra o gigante Golias, que na verdade Davi era alguém que atacava a longa distância, era um fundibulário, né, com a sua funda lançando pedras experiente, contra um alvo estático e lento gigantesco. Então ele fala, isso aqui é igual botar um sniper contra um gladiador, o favorito é o sniper. Sim. Então ele vai mostrar como de vez em quando desvantagens iniciais talvez sejam vantagens. Diferenciais. E aí tem uma hora que ele chega numa parte que ele fala sobre essa questão de distúrbio de aprendizagem. Uma psicóloga vai dar uma palestra para empresários ricos. Se eu não me engano, até o Richard Branson estava nesse local. E ela queria falar sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbio de aprendizagem. E ela abriu a palestra assim, quem aqui tem um distúrbio? Imaginando que ninguém teria. E quase todos tinham. Ela ficou super... realmente surpresa com aquilo, e foi por conta disso. Porque se o cara não passa num concurso público, se ele não passa numa seleção natural, assim, de emprego, onde você entrevista e tá interessado em carreira acadêmica muitas vezes, sobra pro cara empreender. Aí ele vai empreender, ele acaba tendo sucesso naquilo eventualmente e começa a contratar outras pessoas. Nesse livro de Os Originais, ele fala sobre esse assunto, né? Não tenha medo do ridículo. Eu não tenho, né? Eu me visto como papagaio, me visto como qualquer coisa, né? Então, a roupa que hoje estou aqui, de verde e amarelo, mas você não pode viver dentro daquilo que as pessoas acham que você tem que viver, dentro daquela caixinha, né? Se você seguir a manada, você vai ser mais um. Você tem que encontrar o seu caminho, e às vezes o seu caminho é sozinho. Todo mundo segue por um lado e você segue por outro, mas você tem que ter certeza que está certo. E quando chega lá, todo mundo diz, caramba, como é que eu não vi isso? Outra coisa para o dislexo, não joga futebol. É péssimo com as pernas. Eu, por exemplo, sou péssimo em futebol. O meu filho tem dislexia severa e ele é goleiro. Então, quem tiver esse distúrbio vai notar que não é bom em futebol, não é bom em leitura, mas é ótimo em matemática, ótimo em criação. Vai para frente que você vai fazer muito sucesso.